Ontem eu recebi uma pergunta que eu fiquei pensando o quanto a gente muda com o passar do tempo e o quanto a gente precisa mudar com o passar do tempo. É uma questão de sobrevivência, às vezes, as mudanças, tá? Aí tem gente que defende que não, que eu sempre falei a mesma coisa, que eu nunca mudei o meu discurso, papapá. Eu sempre mudei e sempre falei os porquês que eu sempre mudei, tá? Ontem fizeram uma pergunta se eu faço corridas mínimas no aplicativo da Uber, tá? Aí, outro dia, aí, uns 2, 3 dias atrás, que outra pessoa só faz as corridas mínimas porque a corrida mínima pelo menos paga R$2 o km no aplicativo, consegue fazer uma corrida de 1,5 km, R$2 pagando 5,88 ou 5,50, que ainda é em alguns locais, por exemplo, Santa Catarina, que é um absurdo aqui próximo, 5,50, cara, 5,50. Um estado, graças a Deus, organizado, com grana, com dinheiro, né? Em grande parte dos lugares, né? 5,50. E tem lugares que é menos ainda, parece que ainda tem lugar no Brasil que é menos de 4,80. E o valor da gasolina em torno de 6,50 pelo país inteiro, até mais que isso, tá? Estou falando aqui é 6,50, né? Tava falando com meu irmão ontem, Santa Catarina, 6,80, tá? Um posto decente para abastecer, 6,80. Ele abasteceu em outro posto, a 6,30 ligou a luz de injeção do carro, pra vocês terem noção, tá? Então vamos lá. Eu teve algum momento, e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu fazia muita corrida mínima, tipo 30, 40 corridas mínimas no dia, mas muita corrida mínima mesmo, lá no passado. Por quê? Onde eu moro, tá, tem uma faculdade que dá 1,5 km, mais ou menos, depende do local da faculdade que a pessoa vai descer, tá, mas na média 1,5 km, 1,8 km numa estação de trem, tá, uma estação de trem, ou seja, em alguns horários específicos, esse movimento é muito grande, tanto de um lado quanto para o outro. Né? O horário de pico é gente indo da estação para a faculdade, e nessa mesma faculdade também tem um hospital grande. Então é a faculdade e o hospital no mesmo lugar, tá? Então o que acontece? Tem um movimento, uma demanda muito grande. Hoje em dia já não tem tanto quanto tinha antigamente, tá? Uma demanda muito grande dessas corridas mínimas, tá? Por que hoje já não tem tanto como tinha ultimamente, tá? Antigamente? Porque antes os passageiros pagavam em torno de 6, 7 reais, tá? E o motorista recebia ali a corrida mínima. Não me lembro quanto era naquela época, mas imagino que fosse algo em torno de 5,50, 5,80, né? Alguma coisa assim. Só que o passageiro pagava tipo 6, 7 reais, tá? Aquela época boa da Uber ali, tá? E muitas vezes era esse valor. Mesmo com dinâmica, o passageiro pagava isso, porque a Uber pagava grande parte da dinâmica, desembolsava para ter os passageiros naquela situação. E outra coisa, naquela época tinha o Clube 6 Estrelas. Muito se falou do Clube 6 Estrelas, que em alguns lugares do país não tinha, aqui tinha. Então cada corrida mínima pagava em torno de 7,60. 7,60, se eu não me engano era esse valor, 7,60, 7,40, alguma coisa assim, tá? Ou seja, cada corrida mínima era esse valor. E eu fazia, tipo, esse bate e volta muitas vezes no dia, assim como outros motoristas viviam só disso. Por incrível que pareça, até hoje ainda tem gente que vive só dessas corridas mínimas no mesmo lugar. O problema é que naquela época, tá? Por exemplo, eu rodava com carro com GNV, um golzinho com GNV. O preço médio do GNV era em torno, se eu não me engano, R$2,80, R$3, tá? A gasolina, R$3,80, R$4. Ou seja, ainda assim o valor da corrida era, em algumas situações, quase o dobro do valor do combustível, quase o dobro. E era comum também tu conseguir fazer o sobe e desce. Tu fazia uma a 7,60, já voltava com outra a 7,60 no mesmo lugar. Tinha algumas coisas que dava para fazer no aplicativo também, usar os direcionamentos, né? Tinha o direcionamento infinito, então tinha várias situações ali que tu conseguia ficar só no bate-volta. Então tu rodava ali 4 km no máximo, tu fazia R$14, entendeu? 4 km tu fazia 14, mais 7,60 a mais, dá 15 com 20. Então várias situações, outras situações tu voltava vazio, tá? Tu descia vazio, então tu rodava ali 3,5, 4 km para receber 7,60. Mas o valor do combustível era menor. O valor do carro era menor, o valor da manutenção era menor, o valor das peças era menor, o valor do seguro era menor, tudo era menor. Com o passar do tempo isso foi caindo, caiu o Clube 6 Estrelas, a corrida ficou somente a corrida mínima, mas o combustível ainda não estava tão alto, foi subindo, escalonando, até que chegou o momento que bateu, né, o valor da corrida com o valor do combustível, já começou a não valer mais a pena mesmo. E outra coisa, os preços para os passageiros começou a bater em R$9, R$9,50, R$10, R$10,50 e a gente recebendo os mesmos 5,88, entendeu? Então não fechava mais, não tinha mais como continuar fazendo aquilo, não fazia sentido. Então tu imagina hoje em dia, tá? Hoje em dia, GNV aqui, se eu não me engano, tá em torno de 4,40, 4,30, alguma coisa assim. A corrida mínima é 5,88. Manutenção muito mais cara, valor do carro dobrou de valor, valor de manutenção triplicou de valor, valor de seguro triplicou de valor. Então, consegui entender tudo que aconteceu? Não tem mais como a gente continuar vivendo só de corrida mínima.
Eu, por exemplo, hoje, eu não sei quantos meses faz que eu não faço uma corrida mínima. E não importa se a corrida mínima tá no meu pé. Eu não faço. Por quê? Porque eu me sinto totalmente humilhado pelo aplicativo. Me sinto totalmente humilhado pela plataforma. Me sinto humilhado até mesmo pelo passageiro, que não tem nada a ver com isso. Mas eu fico pensando, poxa vida, né? E eu não me sentiria confortável de andar com alguém, né? Que eu sei que tá pegando, tá com um carro legal, tá com um carro bem cuidado, tá com um carro limpo, cheiroso, né? Um carro decente, por fazer uma corridinha de 5,88 para me levar até tal lugar, ou eu e meu filho, que seja, ou eu, esposa e filho, não, cara, não me entra na cabeça. Tipo, pra mim isso é uma humilhação, entendeu? É assim que eu sinto. Ai, e se tu anda com um carro elétrico que não tem a mesma humilhação, do teu custo ser menor, mas ainda é uma humilhação. Ainda é uma humilhação corrida de 5,88, tá? Não é aceitável uma corrida menos de 10 reais hoje, não é aceitável. Ai, nunca faço uma corrida menos de 10 reais. Não, às vezes eu faço. Ontem eu fiz uma de 9 com 16. Tá? Eu tava no lugar, chegando com o passageiro, tocou uma ali de 1 km, né? Pra eu voltar mais ou menos pra onde eu queria. Eu aceitei aquela corrida, eu tava com o carro ligado. Mas eu normalmente, eu não bato o arranque do carro, tá? Se for pra uma corrida menor de 10 reais, não bato. Ah, mas uma corrida de 10 reais às vezes tem 4, 5 km. Bom, às vezes tem 4, 5 km, às vezes eu não faço a corrida de 4, 5 km por 10 reais. Entendeu? Não é toda a corrida, então são várias situações onde tu vai analisar. Mas a corrida de 5,88, essa eu tenho ódio. Essa é humilhação. Essa é uma vergonha. E tu ainda tem um detalhe. Normalmente a corrida de 5,88 ela toca meio perto de ti, entendeu? Ela toca meio perto de ti primeiro, tá? Pra depois ficar tocando para as outras pessoas. E o que acontece? O passageiro ainda te deixa esperando. É muito comum nas corridas curtas o passageiro te deixar esperando. Por quê? Porque ele demora hoje também para conseguir carro às vezes. Então ele vai chamar, eu vou me arrumando aqui, vou acabar enquanto eu vou chamando o Uber aqui, entendeu? E ele conta aquela situação que o motorista fica esperando. Ou seja, tu ainda tem o tempo de espera para esperar o passageiro da corrida mínima. Igual as outras corridas, beleza. Mas a corrida mínima eu tenho a impressão que é mais. Ou eu já vou mais irritado, mais puto da cara, mais revoltado, sei lá o que acontece. Mas algo desse tipo. Então, eu acho uma humilhação para qualquer um de nós fazer as corridas 5,88. Me desculpe, mas é isso que eu acho, tá? E quem pensa o contrário, beleza, eu respeito. Quem sou eu para pensar, para dizer o que tem ou não que fazer, entendeu? Mas o cara se atravessou na minha frente aqui, eu parei no posto de gasolina. Mas uma coisa é certa, se a gente continuar fazendo isso, nunca vai melhorar. Se não for baixar ainda mais. Quero a tua opinião sobre isso. Me diz o que tu acha, né? Só não vem com aquela respostinha pronta, Ai, cada um sabe onde seu calo aperta. O teu calo aperta fazer uma corrida de 2 reais o km, tendo que tem 2 reais o km, não. De 2 km para receber 5,88, gastando metade disso de combustível, esperando o passageiro. E tu não te sente humilhado? Sinceramente, não se sente? Vamos pensar. Aí tem outra situação que é um pouquinho pior, né? Corridas Para, Pérola, te acalma, eu tô com a cadela aqui, eu vou pro banho. Tem outra situação que é pior, aquela cidade pequena onde só tem corrida de 5,88. Mas aí o teu custo, como é que fica? O teu custo, o que acontece? Complicado. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ative a bosta do sino. Vou abastecer o veículo aqui. Mais um talagaço daqueles. Mais um. Só não é pior porque o tanque do Versa é pequeno. É 41 litros. Só isso, só por isso que é pior, mas é igual. Tem que abastecer muito mais frequente. É que pode, carro desse tamanho, com tanque de 41 litros, cara. É vergonha. Enfim, comentários sobre o vídeo, por favor.